Código Penal. Conceitos iniciais. Antes de estudar todos os artigos do Código Penal, é preciso fazer uma análise de alguns conceitos importantes. São os princípios que são sintetizados abaixo. O primeiro princípio é o da dignidade da pessoa humana. Isto é importante e fundamental para a República. É esse princípio que o direito penal não pode impor sanção, nem aceitar tratamento que ofenda a dignidade da pessoa humana. Dispositivo que encontra balizado no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Devido processo legal. Ninguém será privado de seus bens ou de sua liberdade sem um devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição. Intervenção mínima. Por ser remédio extremamente amargo, que pode privar a liberdade do cidadão, o direito penal deve ser a última opção do legislador para resolver os conflitos de interesse surgidos no meio da sociedade. É a ultima ratio, no caso. Ultima ratio. Lesividade ou ofensividade. Só são objeto do direito penal condutas que efetivamente lesem ou tragam perigo de lesão a bens jurídicos relevantes de terceiros. Fragmentariedade. Nem todas as lesões a bens jurídicos protegidos devem ser tutelados. Apenas um fragmento destas. Nem todas as lesões ao patrimônio são objeto de proteção do direito penal. Por exemplo, não se pune o dano culposo. Alteridade. São duas facetas. Reza que ninguém será punido por ter feito mal a si mesmo, por isso a autolesão não é crime, e também não se pune o pensamento, que é a fase de cogitação, uma fase interna. Não é punido. Temos direito de profanar, desde que não exista exteriorização ilícita do quanto imaginado. Princípio da humanidade. O direito penal deve se pautar pela benevolência, garantindo-se o bem-estar da coletividade, inclusive dos condenados. Pessoalidade ou intranscendência. A punição não pode passar da pessoa do condenado. Artigo 5º, inciso 19 da Constituição. Insignificância. O princípio da insignificância, como se verá iures, afasta a tipicidade material em face da inexpressividade da lesão produzida, que não chega a arranhar o bem jurídico protegido. O STF reclama para a incidência do princípio da significância mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Aqui a gente vai ter 3 perguntas. A primeira é: o sistema penal é composto por órgãos de natureza jurídica distintas, com funções, dentre outras, de caráter investigativo, repressivo, jurisdicional e prisional. É sabido que os números de letalidade no exercício de tais funções, tanto de civis quanto de agentes do sistema penal, têm aumentado nos últimos anos. Por conta dessa informação, será preciso promover uma política pública em âmbito penal que reverbere na diminuição de tal letalidade. Identifique a alternativa correta que contém os princípios fundamentais do direito penal e que mostrem sua observância se torna importante para o embasamento da referida política pública. Número 1 é a letra B. Intervenção mínima, legalidade, lesividade e adequação social. Questão número 2. De acordo com o glossário jurídico do STF, o princípio da insignificância tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, ou seja, não considera o ato praticado como um crime. Por isso, sua aplicação resulta na absolvição do réu e não apenas a diminuição e substituição da pena ou
na sua não aplicação. Sobre o tema princípio da insignificância, marque a alternativa correta, letra B também, que diz que o princípio da insignificância, decorrência do caráter fragmentário do direito penal, tem base em uma orientação utilitarista, tem origem controversa, encontrando na atual jurisprudência do STF os seguintes requisitos de configuração: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. De acordo com o entendimento do STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a tipicidade material do delito. Tais vetores incluem o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Beleza? Agora a gente vai ter algumas sintetizações a respeito da interpretação da lei penal. Quanto à origem, ela pode ser autêntica, doutrinária ou jurisprudencial. Autêntica é quando é oferecida pela própria lei. Artigo 150, parágrafos 4º e 5º do Código Penal, por exemplo. Quanto à origem, ela pode também ser doutrinária, interpretação feita por estudiosos, profissionais e professores. Jurisprudencial, a interpretação é feita pelo Poder Judiciário em decisões reiteradas em um mesmo sentido. Quanto ao modo, pode ser gramatical, utiliza regras gramaticais para identificar o real sentido da lei. Teleológica, busca os fins da lei. Sistemática, interpreta o mandamento harmonizando-o com o ordenamento jurídico. Histórica, analisa o momento histórico da elaboração da lei. Quanto ao resultado, pode ser declarativa, conclui-se que o legislador disse exatamente o que tensionava. Restritiva, conclui-se que o legislador disse mais que o que tensionava, por meio de expressões muito vagas e abertas e, portanto, o intérprete terá que limitar o alcance da lei. E extensiva, conclui-se que o legislador disse menos que o que tensionava. Portanto, o intérprete terá que ampliar o alcance da lei. É, quanto ao resultado, portanto, extensiva. Interpretação analógica versus analogia. Interpretação analógica e analogia são institutos diferentes. A interpretação analógica ocorre quando o legislador, após uma sequência, utiliza-se de fórmula genérica que deve ser interpretada de acordo com a lista anterior. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, por exemplo. E analogia é utilizada quando há lacuna e o sistema é integrado com a aplicação de uma lei que rege caso semelhante. A analogia é, via de regra, vedada em direito penal. Admite-se, todavia, a analogia em bona partem, ou seja, em benefício do réu. Conflito aparente de normas penais. Fala-se em conflito aparente de normas penais quando, para um determinado fato, aparentam incidir duas ou mais normas penais incriminadoras. Para configurar o conflito aparente, tem que estar presentes os seguintes elementos. Elemento: unicidade de fato, comentário. No conflito aparente de normas, há apenas um fato. Pluralidade de normas com aparente aplicação das normas ao fato. Mais de uma norma parece ser aplicável ao mesmo fato.
efetiva aplicação de apenas uma norma. Depois da utilização de um dos princípios a seguir relacionados, nota-se que só se aplica uma das normas. Para solucionar o conflito aparente de normas, deve-se utilizar um dos princípios a seguir expostos. Princípio especialidade. Se uma das normas puder ser considerada especial em relação à outra, aplica-se a norma especial em detrimento da geral. A lei especial nem sempre é mais grave que a geral. Relação infanticídio versus homicídio, por exemplo. O infanticídio é considerado especial em relação ao homicídio e tem pena menor que este. Então, a lei especial nem sempre é mais grave que a geral. No caso do infanticídio e um homicídio, o infanticídio é considerado especial em relação ao homicídio e, no entanto, o infanticídio tem uma pena menor. Subsidiariedade. Se uma das normas puder ser considerada subsidiária em relação à outra, aplica-se a norma principal. Deve-se analisar o caso concreto e tentar adequar o fato à norma principal, não sendo possível, aplica-se a norma subsidiária. Essa subsidiariedade pode ser explícita. Expressão: se o fato não constitui crime mais grave. Artigo 132 do Código Penal, por exemplo, ou implícita, um estupro, constrangimento ilegal, né? Estupro versus constrangimento ilegal. Furto qualificado pelo arrombamento versus dano. Então, na subsidiariedade, se uma das normas puder ser considerada subsidiária em relação à outra, aplica-se a norma principal. Deve-se analisar o caso concreto e tentar adequar o fato à norma principal. Não sendo possível, aplica-se norma subsidiária. Essa subsidiariedade pode ser explícita, com a expressão se o fato não constitui crime mais grave, conforme o artigo 132 do Código Penal, ou implícita, caso de estupro versus constrangimento ilegal, ou de furto qualificado pelo arrombamento versus dano. Consução é quando um fato definido como crime funciona como preparação, execução ou exaurimento para um outro crime. É importante memorizar as expressões crime meio e crime fim. E também é preciso diferenciar o antefato, pós-fato, crime progressivo, progressão criminosa. Antefato, impunível. O agente materializa a conduta objetivando a prática de outra. A primeira conduta finda sem potencialidade lesiva, porque se esgota com a conduta final. Uma falsificação de documento com o objetivo de praticar crime de estelionato nos termos da súmula 17 do STJ. Pós-fato, impunível. Prática de conduta posterior à consumação contra o mesmo bem jurídico, incapaz de agravar a lesividade do comportamento anterior. Agente que danifica coisa móvel subtraída, o agente não será punido por furto e dano, e sim por furto apenas. Crime progressivo. O agente deseja, desde o início, praticar crime mais grave e, para isso, lesiona o bem jurídico progressivamente para materializar um homicídio. Crime desde o início pretendido, o agente lesiona progressivamente a vítima até confiscar a vida desta. Pune-se o autor do fato apenas pelo delito de homicídio e não por vários homicídios ou pequenos homicídiozinhos praticados. Progressão criminosa. O agente deseja inicialmente praticar um crime menos grave. Atingida a consumação e modificando sua intenção, o autor pratica conduta mais gravosa. Por exemplo, o agente determinado a praticar crime de lesão corporal golpeia a vítima.
Depois do golpe, o autor modifica seu querer e decide matar a vítima, punindo o autor do fato apenas pelo crime de homicídio. Alternatividade. Aplicável aos crimes mistos alternativos ou de conteúdo variado. O tipo incriminador prevê mais de uma forma de cometer o crime e a prática de mais de um verbo pelo mesmo autor, no mesmo contexto fático. Significa crime único. Artigo 122 do Código Penal, por exemplo. Há críticas a este princípio por não se tratar propriamente de conflito de normas. É um conflito dentro de um mesmo tipo. Velocidades do direito penal. Eis tabela que sintetiza as velocidades do direito penal. Velocidade e definição. Primeira velocidade, caracterizada pela aplicação em regra de pena privativa de liberdade, com respeito a direitos, garantias do réu. Modelo garantista, com procedimento amplo e moroso. Segunda velocidade, procedimento mais célere, com inobservância de alguns direitos, garantias do réu, com aplicação de penas restritivas de direitos ou pecuniárias. Não há aplicação de pena privativa de liberdade. Instituto da Transação Penal, previsto na Lei 9.099, por exemplo. Terceira velocidade. Permite restrição da liberdade sem a observância de direitos, garantias dos réus. Essa é a velocidade do direito penal do inimigo, teorizada por Gunther. Seriam considerados inimigos os agentes da criminalidade econômica, terrorismo, criminalidade organizada, crimes sexuais e outras infrações penais perigosas. O inimigo pode ser submetido, inclusive, a medida de segurança aplicada por tempo indeterminado, com possibilidade de antecipação de tutela penal. Abandona-se o direito penal do fato e se aplica o direito penal do autor. Quarta velocidade, vinculada ao direito penal internacional, pune pessoas que cometeram crimes contra a humanidade por meio do Tribunal Penal Internacional em Haia. Garantismo penal. O garantismo penal tem como expoente Luigi Ferrajoli, em sua obra Direito e Razão. Em síntese bastante apertada, Ferrajoli elaborou 10 axiomas na construção da sua teoria, equivalentes ao dever ser do direito penal, que merecem ser memorizados. Axioma 1. Nulla poena sine crimine. Princípio da retributividade. 2. Nullo crimen sine lege. Princípio da legalidade. 3. Nulla lex sine necessitate. Princípio da necessidade. Nulla necessita sine injuria. Princípio da lesividade, ofensividade. Nulla injuria sine actione. Princípio da exterioridade da ação. Nulla actio sine culpa. Princípio da culpabilidade. Nulla culpa sine judicium. Princípio da jurisdicionariedade. Nullo judicio sine accusatione. Princípio acusatório. Nulla accusatio sine probatione. Princípio do ônus da prova. Nullo probatione sine defectione. Princípio da defesa. É preciso memorizar a tabela abaixo referente à análise do princípio da proporcionalidade. Garantismo positivo, proibição da proteção deficiente. Garantismo negativo, proibição do excesso. No bojo da análise do garantismo negativo, discute-se o garantismo hiperbólico monocular, apontado como distorção do garantismo por focar exclusivamente na proibição do excesso e poder redundar em impunidade. Chama o garantismo hiperbólico monocular de superdimensionamento de direitos individuais. Lei penal. A lei penal tem duas partes.
Preceito primário, descrição da conduta proibida. Preceito secundário, que é a sanção combinada em abstrato. Adotamos a técnica de descrever a conduta proibida preconizada por Carl Biden. Neste diapasão, há diferença entre norma penal, regra proibitiva e não escrita, e lei penal. Regra escrita elaborada pelo legislador de maneira descritiva. A conduta do agente não infringe a lei penal, ao contrário, ele se encaixa perfeitamente nela. A norma penal é que é atropelada. A lei penal é dotada de exclusividade, só ela cria infrações penais. Anterioridade, só se aplica aos fatos praticados após sua entrada em vigor. Imperatividade é imposta de forma obrigatória. Generalidade destina-se a todos. Impessoalidade é voltada a fatos, não a pessoas. A lei penal pode ser classificada como incriminadoras. Descrevem crimes e combinam penas. Não incriminadoras, permissivas, afastam a ilicitude de uma conduta justificantes, artigo 24 do Código Penal, por exemplo, ou isentam o agente de pena. Exculpantes, artigo 22 do Código Penal, por exemplo. Explicativas, esclarecem ou explicitam conceitos, artigo 327, por exemplo. Complementares, delimitam a aplicação da lei penal. De extensão ou integrativas, viabilizam a tipicidade de algum fato. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal, por exemplo. Lei penal em branco. A lei penal em branco, no caso, entre aspas, cega ou aberta, é aquela em que a descrição da conduta está incompleta. Ela necessita de um complemento para atingir sua efetividade, para que se conheça por completo a figura típica ou a sanção imposta. Podem ser homogêneas, em sentido amplo ou impropriamente em branco. Na verdade, são as complementadas por outra lei. Artigo 237 do Código Penal, por exemplo. Lei penal em branco heterogênea, em sentido estrito ou propriamente em branco. São complementadas por texto de fonte diversa. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, por exemplo. Lei penal em branco ao avesso é a que tem o preceito primário completo, mas precisa de complemento quanto ao preceito secundário. Lei penal em branco ao quadrado é aquela que o complemento faz referência a outro normativo. O complemento da lei penal precisa ser complementado por outro normativo. Artigo 38 da Lei 9.605 de 98, por exemplo. Conceito de crime. Genericamente, o termo infração penal é gênero e é utilizado para abarcar as expressões crimes e contravenções, que são espécies. No Brasil não há distinção entre crime e delito, porque são sinônimos. Acerca das principais diferenças entre crime e contravenção penal, também chamado de crime anão ou delito liliputiano. Vamos para a tabela. Critério diferenciador, a gente vai ter o critério diferenciador e aí a gente vai ter a parte crime e contravenção. Pena privativa de liberdade. No crime, a gente vai ter reclusão ou detenção. Na contravenção, prisão simples. Quanto à possibilidade de combinação isolada de pena de multa, no crime não há como. Na contravenção, tem como. Quanto à ação penal, no crime ela pode ser pública ou privada. Na contravenção, ela é apenas pública e incondicionada. Elemento subjetivo. Quanto ao elemento subjetivo, no crime existe dolo. Se existe dolo.
Na contravenção, basta a voluntariedade. Quanto à punibilidade da tentativa, no crime, sim. Na contravenção penal, não é possível. Extraterritorialidade. No crime é possível, na contravenção não é possível. Pena máxima privativa de liberdade. No crime, 40 anos, na contravenção, 5 anos. O conceito de crime não é fornecido pelo Código Penal. Doutrinariamente, entretanto, três exceções a respeito do que é crime são estudadas. Conceito material. Crime é a conduta que viola de forma grave os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Conceito formal. Crime é toda conduta descrita como tal em uma lei penal incriminadora. Conceito analítico. Estuda o crime dividido em elemento. Fato típico tem como elementos a conduta, o resultado, o nexo da causalidade e a tipicidade, formal e material. Antijuridicidade é a relação de antagonismo, de contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico. E culpabilidade tem como elementos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade da conduta diversa. A doutrina majoritária, inclusive no Brasil, adota a teoria tripartida, que considera o crime fato típico, antijurídico e culpável. Algumas nomenclaturas importantes. Sujeito ativo, como regra, é a pessoa natural maior de 18 anos no tempo do crime. Excepcionalmente, admite-se que a pessoa jurídica cometa crime. A pessoa jurídica pode ser punida penalmente pela prática de crime ambiental. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico violado. Divide-se em formal, é o titular do jus puniendi, Estado, e material, titular do bem jurídico atacado pelo crime. Não são sujeitos passivos de crimes animais, coisas e pessoas mortas. Não há possibilidade de confusão na mesma pessoa de sujeito passivo e ativo, em conduta única. Entre mentes, em caso de crime constituído por diversas condutas, como o de rixa, é possível que uma pessoa seja sujeito passivo e ativo a um só tempo. Objeto material é o bem de natureza corpórea ou incorpórea atingido pelo crime. Há entendimento no sentido de que bens de natureza incorpórea não são considerados objeto material, daí poderíamos ter crime sem objeto material. Objeto jurídico. Bem jurídico é o interesse protegido pela lei penal. Vida e patrimônio, por exemplo. Uma questão. Apesar de, no campo fático, ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta, quando se desenvolve de forma tentada, não é penalmente alcançável e verdadeira. Agora vamos para a classificação dos crimes. A seguir, mais conceitos importantes ligados à classificação de crimes. Quanto ao sujeito ativo, crime comum pode ser cometido por qualquer pessoa. O crime próprio só pode ser praticado por determinadas pessoas. Exigem sujeito ativo especial. Quanto ao momento consumativo, o crime pode ser instantâneo ou permanente. Instantâneo, a consumação se dá por meio de uma única conduta. Permanente, a consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. Quanto à conduta, o crime pode ser comissivo, praticado por meio de uma ação, ou omissivo, praticado por uma abstenção. Quanto ao resultado naturalístico, pode ser material, quando há resultado naturalístico possível e este precisa ocorrer para que exista consumação, homicídio, por exemplo. Pode ser formal, quando há resultado naturalístico possível, mas a consumação não depende de sua manifestação. Extorsão, por exemplo.
Pode ser também de mera conduta. Não há resultado naturalístico possível. A lei pune tão somente uma conduta. Porte legal de arma de fogo, por exemplo. Quanto ao resultado jurídico, crime de dano consuma-se com efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Crime de perigo consuma-se com perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Quanto à pluralidade de sujeitos como requisito típico, crime unissubjetivo pode ser praticado por uma só pessoa. Crime plurissubjetivo demanda mais de uma pessoa para ser cometido. Uma associação criminosa, por exemplo. Quanto à possibilidade de fracionamento da conduta, crime unissubsistente é praticado por apenas um ato. Não há fracionamento da conduta. Injúria verbal, por exemplo. Crime plurissubsistente pode ser praticado por meio de vários atos. Homicídio, por exemplo. Quanto à natureza do comportamento nuclear, crime de forma livre é praticado de qualquer modo, não há fórmula legal expressa. Crime de forma vinculada é praticado por meio de fórmula prevista no tipo penal. Curandeirismo, por exemplo. Outros conceitos relevantes. Crime habitual. Consuma-se mediante prática reiterada e contínua de várias ações. Curandeirismo, por exemplo. Crime à distância. O intercrimes passa pelo território de 2 ou mais países. Tráfico internacional de arma, de fogo. Crime plurilocal. O intercrimes passa pelo território de mais de um foro. Tráfico interestadual de droga ilícita. Crime a prazo. O crime ou circunstância que eleva a pena só se implementa depois de certo tempo. Lesão corporal de natureza grave e apropriação de coisa achada. Crime de atentado. A forma atentada e a forma consumada têm a mesma pena. Evasão mediante, por exemplo, uma evasão mediante violência contra a pessoa. Quase crime, sinônimo de crime impossível. Artigo 17. Crime condicionado depende do advento de uma condição e, por isso, não admite tentativa. Artigo 164, por exemplo. Sistemas penais. Clássico. Expoentes. Litz e Belling. Características principais. Dolo e culpa como elementos da culpabilidade. Teoria psicológica da culpabilidade. Neoclássico. Neocantista. Expoente Mesger. Culpabilidade como juízo de reprovação. Mas como o dolo e a culpa ainda integrando a culpabilidade, teoria psicológica normativa da culpabilidade. Finalista Weltzel. O dolo e a culpa migram para a conduta, fato típico, e a culpabilidade se torna puramente normativa. Teoria normativa pura da culpabilidade. Funcionalista Hoxie e Jacobs. A noção de imputação ganha relevo, imputação objetiva. Há o funcionalismo moderado de Hoxie e o funcionalismo sistêmico radical de Jacobs. Parte geral, título 1, aplicação da lei penal. Anterioridade da lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Artigo 1º. Legalidade, anterioridade e reserva legal. O artigo 1º do Código Penal traz em seu bojo 3 princípios: o da legalidade, da anterioridade e o da reserva legal. Só pode ser criada ou modificada a figura típica por meio de lei. É o princípio da legalidade. O mandamento legal precisa ser anterior ao fato analisado. Princípio da anterioridade. E há de ser lei em sentido estrito, princípio da reserva legal. Não é possível tratar direito penal por meio de medida provisória, nos termos do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição. Isso é consequência do princípio da reserva legal. De igual sorte, não é possível tratar de direito penal por meio de lei delegada. Entretanto, o STF já admitiu o uso de medida provisória
para a edição de direito penal não incriminador, normas mais benéficas para acusados. Mandados de criminalização. A Constituição não traz em seu bojo tipos penais, descrição de condutas típicas e imputação de sanção. Em verdade, há na Constituição mandados de criminalização, ordens dirigidas ao legislador infraconstitucional para que este regulamente certos delitos na forma determinada pelo texto magno. Artigo 5º, inciso 58, por exemplo. Até seria possível tipificar crimes na Constituição, mas a modificação ou a extinção da figura típica seria muito custoso. A aprovação da proposta em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, pelo menos, pelo voto de 3/5 de seus membros, na forma do parágrafo 2º da própria Constituição. Artigo 60, no caso. Interpretação extensiva. É preciso lançar mão de interpretação extensiva para estender os princípios em estudo, as contravenções penais, espécie de infração penal, e a medida de segurança, que não é pena e sim sanção. Esta é o gênero e as espécies são as penas e as medidas de segurança. Assim é que, nos termos do artigo em estudo, não há crime nem contravenção penal sem lei anterior que o defina, não apenas nem medida de segurança sem prévia combinação legal. Fundamento constitucional do artigo 1º do Código Penal. O pano de fundo do artigo 1º é o inciso 49 do artigo 5º da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Legalidade material versus legalidade formal. A legalidade material impede que seja considerado crime a conduta que não fere efetivamente interesse juridicamente tutelado. A legalidade formal diz que não há crime sem lei formal que tipifique a conduta. A lei penal deve ser escrita, estrita, certa e necessária. Artigo 1º, sintetizado abaixo. O princípio da legalidade: não há crime nem contravenção penal sem lei que o defina, não há pena nem medida de segurança sem combinação legal. Princípio da anterioridade: a lei que cria, modifica o crime ou contravenção penal, medida de segurança, deve ser anterior ao fato praticado. Princípio da reserva legal: a lei cria, modifica o crime, contravenção penal ou pena, medida de segurança, é a lei ordinária ou complementar. Lei em sentido estrito: a criação de crime por meio de medida provisória, lei delegada, decreto, por exemplo, ofende o princípio da reserva legal. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando, em virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Em regra, deve-se aplicar a lei vigente à época dos fatos. Com exceção, tem-se a extratividade da lei, retroatividade ou ultratividade. Na extratividade, que é a retroatividade, a gente vai ter um ponto de início, a linha da atividade da lei, e, por final, a revogação da lei. Nesse interstício aí vai estar outra atividade. A lei penal é retroativa, salvo para beneficiar o réu. É a regra do inciso 50 do artigo 5º da Constituição. Abolício criminis renovatio legis e melius. O artigo 2º encerra 2 postulados extremamente importantes.
Instituto Abolício Criminis. Dispositivo. Caput do artigo 2º do Código Penal. Conceito. Ocorre quando a lei nova deixa de considerar o fato como criminoso. Novatio legis in melius. Parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Quando lei nova traz qualquer tipo de benefício para o réu. Observações irrelevantes acerca do estudo, é preciso desenhar algumas observações, bastante importantes. Observação. A abolício criminis faz desaparecer os efeitos penais da condenação, não os extrapenais. Por exemplo, Pedro foi condenado com trânsito em julgado pela prática do crime A. E após cometer um novo delito B, que vamos chamar de B, sobreveio lei que extinguiu a conduta proibida tipificada no crime A. Solução encontrada. O trânsito julgado da sentença condenatória induz reincidência em caso de nova prática delitiva, e esse é um efeito penal da condenação. Como houve abolício criminis em relação ao crime A, esse efeito penal é apagado. Logo, caso Pedro seja condenado pela prática do crime B, ele deve ser considerado primário. Vamos de novo. Pedro foi condenado e transitou em julgado. Uma sentença na qual reconheceu que ele praticou o crime A. Após esse trânsito em julgado, ele cometeu um novo crime, um crime B. Nesse interstício, sobreveio lei que extinguiu a conduta proibitiva tipificada no crime A. A lei retroage para beneficiar o réu. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, isso iria induzir uma reincidência para ele, porque ele praticou, via de regra, um novo crime. Esse é um efeito penal da condenação. No entanto, com a promulgação de uma nova lei que aboliu aquele crime, o crime A, esse efeito de reincidência ele não é levado a efeito, não é levado ao processo. Logo, nesse caso, Pedro ele vai ser condenado, ele pode ser condenado no B, mas ele vai ter que ser considerado como um primário, porque o A foi deletado. Não se deve confundir abolício criminis com revogação formal da lei. A simples revogação de uma lei penal incriminadora não redunda necessariamente em abolício criminis. É preciso verificar se o conteúdo normativo incriminador foi efetivamente revogado ou se foi preservado em outra lei ou artigo em vigor. Por exemplo, o artigo 214 do Código Penal foi revogado, mas seu conteúdo incriminador migrou para 213 do mesmo diploma. Não ocorrendo nessa situação, abolício criminis é a chamada continuidade normativa típica. Quando há continuidade normativa típica, não há que se falar em abolício criminis e vice-versa. É possível aplicação ao caso concreto da chamada lei intermediária. Situação hipotética. Suponha que a conduta criminosa seja praticada sob vigência da lei A, que impõe pena máxima de 4 anos para o delito. A seguir, a lei B revoga a A, diminuindo a pena do crime perpetrado pelo agente para 3 anos ao invés de 4. Por fim, vem uma lei B e revoga, vem uma lei C e revoga a B e impõe uma pena máxima de 5 anos para o delito praticado pelo autor. No caso apresentado, tem o seguinte raciocínio. A lei inicialmente aplicada ao caso concreto é a A, que foi a vigente ao tempo do cometimento do crime. A seguir, a lei B, mais benéfica, deve retroagir tão logo entre em vigor. Por fim, conclui-se que a lei B, intermediária, deve continuar a ser aplicada ao caso concreto, pelo princípio da ultratividade, porquanto mais favorável do que a C, por ser mais gravosa, não poderia retroagir. Ali, inicialmente, houve uma conduta criminosa,
sob a Lei A, que previa 4 anos de pena. Depois veio uma Lei B que revogou a Lei A, e aí diminuiu essa pena de 4 para 3. A B retroage, a C não. Imagina que a Lei C revoga a B, impondo pena máxima de 5 anos para o delito praticado pelo autor. Inicialmente, a lei vai ser aplicada, vai ser a A, né, que é a vigente ao tempo do crime. Só que a B vai retroagir porque é mais benéfica, tão logo entra em vigor. Por fim, conclui-se que a lei B deve se continuar aplicada no caso concreto, pelo princípio da outra atividade, porquanto mais favorável que a C, que, por ser mais gravosa, não pode retroagir. Não é possível combinação de leis para, por exemplo, utilizar a parte mais benéfica de cada uma, lei revogada e lei em vigor. Admitir a combinação de leis significaria criar uma terceira lei não imaginada pelo legislador. Tal expediente, combinação de leis, foi vedado expressamente pelo STJ. Suma 501. É cabível a aplicação retroativa da Lei 13.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368/76, sendo vedada combinar leis. Depois do trânsito julgado da sentença condenatória, a aplicação da lei mais benéfica compete ao juízo das execuções. É importante a leitura da súmula 611. Transitada e julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Excepcionalmente, contudo, caso haja dúvida interpretativa razoável, será preciso manejo de revisão criminal. No caso de prática de crime permanente continuado, aplica-se ao fato a lei nova, ainda que mais severa. Súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vamos lá. Suponha que João restrinja a liberdade de Maria no dia 2 de janeiro de 2020, com o objetivo de reclamar preço pelo resgate da vítima. Imagina-se que essa privação de liberdade durou até 1º de fevereiro de 2020, ou seja, quase um mês, que foi de 2 de janeiro a 1º de fevereiro. E que no dia 15 de janeiro entrou em vigor uma nova lei que aumenta a pena do crime de extorsão. Ou seja, no meio, né? Certinho, que ele estava já com a menina. Mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal. Nos termos do verbete estudado, o aumento da pena determinado pelo novel mandamento legal vai ter que ser suportado por João, porque ele entrou em vigor durante a permanência de um crime permanente. O início da permanência deu em 2 de janeiro, no dia 15 de janeiro a lei entrou em vigor e a permanência teve fim no dia 1º de fevereiro. Perfeitamente cabível a aplicação da nova lei, mesmo que desfavorável ao agente. A maioridade deve ser aferida de igual sorte no dia do fim da permanência, caso o agente inicie prática de crime permanente adolescente e a maioridade sobrevenha no curso da permanência. O agente deve ser considerado imputável.